Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para você as principais notícias do Mengão Queridão nesta quarta-feira, dia 30 de novembro de 2022. Nesse vídeo aqui, eu quero falar com vocês sobre Anderson Talisca. Tem muita gente com dúvidas se o Anderson Talisca seria um bom jogador para o Mengão Queridão. Pois hoje eu vou mostrar a vocês imagens de um amistoso realizado nos últimos dias entre Al Nassr e Al Fateh. E o Anderson Talisca mostrou todo o seu potencial na vitória por 4-2 da equipe do Al Nassr. Também quero falar com vocês sobre Vitor Pereira. Afinal de contas, ele pode ou não pode assinar um contrato com o Flamengo nesse exato momento? Vou deixar tudo em pratos limpos para vocês. Também quero falar de 3 mudanças que já estão confirmadas no Mengão Queridão. E também do medo corintiano do Flamengo contratar Yuri Alberto. É isso mesmo, nação. Lá nos bastidores corintianos já estão se falando de que o Flamengo vai tentar sim trazer Yuri Alberto através da figura do Vitor Pereira, que vai tentar convidar e convencer o jogador a vir para o Mengão Queridão. Mas o Yuri Alberto seria uma boa no Flamengo? Vamos dar uma espiada, vamos saber como é que estão essas coisas, as situações. Se o Flamengo realmente vai em cima do Yuri Alberto, se isso é baboseira da imprensa paulista, que eu vou te falar um negócio, os caras estão com muito, mas com muito medo mesmo do que vai acontecer daí para frente, do que o Flamengo pode fazer com os jogadores corintianos, como se lá no Corinthians tivessem muitos jogadores para o Flamengo se interessar, né? Pois é, mas antes de falar sobre tudo isso, eu peço para você o seu like, a sua inscrição. Peço também para que você recomende o nosso canal nas suas redes sociais. Me viu compartilhando no Twitter? Retuita. No Facebook, compartilha. No WhatsApp, compartilha. O WhatsApp é uma ferramenta muito boa para a gente poder compartilhar os vídeos. Só que nós sozinhos não conseguimos. Por isso a gente precisa da sua ajuda também, tá? E também preciso que você fale com seus amigos e com suas amigas da existência do Resenha Rubro-Negra, da existência do Fla Nação VP, que daí eles vêm, assistem, pode ser que eles gostem e se inscrevem nos nossos canais e a gente continua crescendo aqui na plataforma. Tudo que a gente faz é em prol de você que está aí do outro lado. Tudo que a gente apura com todo esmero, com todo carinho, as melhores e as mais corretas informações do Mengão Queridão. Sem sensacionalismo, sem oba-oba, sem nos precipitarmos com a informação, tudo isso pensando no respeito e no carinho que a gente tem que ter com você, que é a nossa família do outro lado das câmeras. Agora, bora dar uma espiadinha no recadinho da Bet7k e eu volto em seguida com todas as informações do Mengão Queridão. Espia só. Nação, a Bet7k é a melhor casa de apostas do Brasil. Nela, você tem mais facilidade de realizar os seus saques na hora que você desejar. Além disso, se você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, você vai ganhar o dobro para poder jogar. Ou seja, se você investir R$100 em apostas, eles vão te dar mais R$100, você terá 200 para apostar. Se você colocar 200, eles vão te dar mais 200, você terá 400 para apostar. É diversão pura e garantida. Agora, só vai apostar se você tiver mais de 18 anos e tiver aquele dinheirinho sobrando. Bet7k, a melhor casa de apostas do Brasil. Nação, nós só temos notícia boa para vocês aqui hoje. Olha, eu falei hoje mais cedo no nosso canal Fla Nação VP e eu vou colocar aqui para vocês também porque eu acho interessante, são públicos diferentes, né? Nação, o Flamengo vai expandir o Ninho do Urubu agora em 2023. Ao todo, o Ninho do Urubu vai ficar com 10 campos. Campo para o futebol feminino, campo para o futebol masculino, campo para a base do Flamengo. O Flamengo vai cobrir todas as categorias de futebol lá no Ninho do Urubu. Vai fazer um projeto tão ambicioso que vai contar até com um estádio de capacidade de 2.000 pessoas para a realização de treinos da equipe principal, mas principalmente para a realização de jogos do Sub-20 e do futebol feminino. Esse estádio vai compreender as dimensões exigidas pela FIFA, o gramado vai ser sintético, vai ter 3 vestiários exclusivamente com as medidas determinadas pela FIFA e também vai ter o vestiário de arbitragem. Vai ser um estádio de primeiro mundo, mas para apenas 2.000 pessoas lá no Ninho do Urubu.
pode ser um ensaio do Flamengo para tentar a construção do seu estádio próprio, também em Vargem Grande. Eu sempre fui um defensor de se construir o estádio do Flamengo em Vargem Grande. Se engana você se você acha que o território do Flamengo é só o CT do Ninho do Urubu, não é não. Tem uma vasta área para trás e para o lado do Ninho do Urubu que também é do Flamengo. E o que não é fácil comprar. Ali ainda não está tão valorizado assim, o Flamengo tem dinheiro para isso. O detalhe é o transporte, né, a locomoção dos torcedores, mas isso com o tempo se arruma. Rapidinho, as melhores marcas iam querer ir para Vargem Grande e as melhores marcas pressionariam a Prefeitura do Rio de Janeiro para levar um metrô, para levar linha de ônibus para lá por causa dos jogos do Flamengo e por causa das marcas que estariam expostas no estádio do Flamengo. Assim como aconteceu em Itaquera, aconteceria em Vargem Grande. Já estou eu aqui viajando no estádio próprio do Flamengo, mas eu acho que esse estádio, para 2.000 pessoas, vai dar know-how para o Flamengo poder perceber como que seria para a construção do estádio próprio. E eu acho, aí é a minha humilde opinião, que Vargem Grande seria a melhor escolha para o Flamengo. Construir o estádio do lado do seu CT seria muito mais organizado, muito mais legal. Os caras concentrariam ali do lado e já iriam para o jogo pertíssimo ali do Ninho do Urubu. Poderia ter, inclusive, né, uma via por trás do Ninho do Urubu, sem acesso à via principal, para os jogadores chegarem até o estádio do Flamengo. 1 quilômetro, 2 quilômetros à frente do Ninho do Urubu. De novo, eu sei da situação de locomoção, de ser muito longe do centro econômico do Rio de Janeiro, mas isso tudo se resolve. Itaquera é longíssimo e se resolveu. E a torcida do Mengão Queridão, se for um estádio próprio, o nosso estádio mesmo, o estádio para 80, 100 mil pessoas, a torcida do Flamengo compra a ideia e acaba indo. Ou não. Coloca aqui nos comentários o que vocês acham dessa viagem minha do estádio lá em Vargem Grande. Agora, o que não é viagem é que o Flamengo vai mesmo construir um estádio para 2.000 pessoas dentro do centro de treinamento do Ninho do Urubu. Mas seria legal ter um estádio em Vargem Grande, né? Você do Rio de Janeiro, o que você acha? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês sobre esse devaneio meu. Ou será que não é devaneio? Agora é o seguinte, nação. Tá vendo aí um zoom nas redes sociais. Vitor Pereira pode ou não pode assinar com o Flamengo? O Vitor Pereira, ele tem contrato com o Corinthians até o dia 31 de dezembro. Então ele pode ou não assinar com o Flamengo? Pela lei, né, o Estatuto do Futebol, o Estatuto do Torcedor e a Lei Pelé, eles regem que um atleta ou alguém do meio, jogador ou treinador, podem assinar um pré-contrato 6 meses antes do contrato terminar. Então o Vitor Pereira pode assinar hoje como treinador do Flamengo, se o Flamengo assim quiser. Não tem problema nenhum, ele ainda tem contrato em vigor com o Corinthians, ele pode assinar com o Flamengo ainda hoje. Se o Flamengo quiser anunciá-lo nas redes sociais, problema zero. O Flamengo pode anunciar que Vitor Pereira será o seu próximo treinador. O que acontece é o seguinte, ele não pode exercer a função de treinador, ou seja, ele não pode dar treino até terminar o contrato dele com o Corinthians. Por isso o Flamengo ainda não anunciou. O Flamengo e o Vitor Pereira estão tentando a liberação do treinador junto ao Corinthians antes do dia 31 de dezembro. Então, se o Flamengo viesse e anunciasse o Vitor Pereira agora, iria causar mais repulsa ainda ao Corinthians do que os caras já estão. Os caras já estão pé da vida com o Vitor Pereira de ter vindo para o Flamengo. Se o Flamengo anuncia ele agora, aí é que os caras fecham todas as portas para negociações com o Vitor Pereira. Então, o Flamengo está levando numa boa essa situação com o Vitor, para ver se o Vitor Pereira consegue lidar bem com essa questão com o Corinthians, para conseguir abrir mão dos últimos mês e meio de contrato que tem com o Corinthians. Ele abriria mão também do que tem a receber pelo Corinthians, para o Corinthians rescindir o contrato dele imediatamente. O Flamengo, é lógico, cobriria esses valores que o Vitor Pereira iria perder. Só que a coisa está tão grande, o apelo negativo entre Vitor Pereira e Corinthians está tão grande, que é capaz do Corinthians preferir pagar os 10 milhões de reais que ainda teria que pagar ao Vitor Pereira e sua comissão técnica, do que liberá-lo antes e ficar livre dessa multa. Mas que ele pode assinar o contrato com o Flamengo? Pode, ele só não pode trabalhar. E o Flamengo gostaria muito que ele pudesse trabalhar já no dia 26 de dezembro, para já começar a preparar o grupo de jogadores para o que virá a partir de janeiro. Tem o Mundial de Clubes aí que pode ser no começo já de fevereiro e ainda não tem uma localidade específica, mas eu já falei para vocês,
pode ser em Dubai, mas muito provavelmente também pode ser no Catar, porque a FIFA está pensando em aproveitar a estrutura que já está montada no Catar para fazer o Mundial de Clubes também. Estados Unidos e China correm por fora nessa condição de poder sediar o Mundial de Clubes, mas enfim, o Flamengo tem que se preparar forte já para o começo de 2023 e o Flamengo tenta a liberação do Vitor Pereira. Na verdade, o Flamengo não tem nada com isso, tá? Eu falei errado. O Vitor Pereira tenta a sua liberação mais cedo junto ao Corinthians. Então, o resumo da ópera: Vitor Pereira pode assinar contrato sim com o Flamengo, só não pode atuar, ele não pode começar a trabalhar. O contrato que ele for assinar com o Flamengo, nas condições que ele está hoje, teria validade no dia 1º de janeiro. Então não tem problema nenhum, ele pode assinar o contrato com validade a partir do dia 1º de janeiro. O que ele não pode fazer é começar a trabalhar no Flamengo antes do dia 1º de janeiro, tá? E tem 3 mudanças que já estão confirmadas no Mengão Queridão para o ano que vem. Mas calma, são mudanças curtas, fáceis, e não se trata de nenhuma grande contratação ou grande anúncio do Flamengo, pelo menos não por enquanto. Eu tô falando das mudanças no manto sagrado do Mengão Queridão. O Flamengo ano que vem vai usar um manto diferente. Eu trouxe aqui para vocês ontem, para vocês darem uma olhadinha em como é que é o manto do Mengão Queridão, mas os números que vão estar impressos nas costas do manto sofrerão alterações. Por exemplo, todo mundo sabe que o Gabigol não vai utilizar mais a camisa número 9, portanto, o Pedro será o número 9 no ano que vem. E isso se o Pedro permanecer no Flamengo. Fazendo aqui um parênteses. Quanta sacanagem com o Pedro, né, gente? E com o Everton Ribeiro, até nem tanto, mas com o Pedro é sacanagem demais. Por que é sacanagem com o Pedro? Porque fizeram tanta pressão na cabeça do Pedro no primeiro semestre desse ano, que ele deveria deixar o Flamengo para ir para a seleção, que é isso, que é aquilo. Aí ele se encaixou no Flamengo, desandou a fazer gols no Flamengo, e os caras não colocam para jogar na seleção brasileira. Nessa sexta-feira, a seleção brasileira vai entrar com um time de reservas para jogar contra Camarões. O Brasil já está classificado. E esse time de reservas vai ter o Gabriel Chorão como centroavante, e não o Pedro. O Pedro hoje na seleção brasileira é o reserva do reserva do reserva. Ou seja, ele é o terceiro reserva na seleção brasileira. O Everton Ribeiro, idem. Por que eu estou falando sobre isso para vocês? Que eu quero perguntar para vocês se isso é bom ou se é ruim. Por quê? Porque se o Pedro jogar, ele corre o risco de lesionar e corre o risco de algum clube grande que está na dúvida sobre a capacidade do Pedro ter certeza que ele é bom para danar. Por exemplo, o Real Madrid é um time que está procurando camisas 9 nessa Copa do Mundo. Se o Pedro entra contra Camarões, joga igual ele joga no Flamengo, faz hair-trick e arrebenta a boca do balão, o Real Madrid vai lá e se interessa e leva o Pedro. Se o Pedro não joga, ou joga 5, 10 minutinhos ali e não consegue produzir muito, é bom para o Flamengo porque ele volta para o Flamengo. Então eu estou nessa dúvida, será que é sacanagem ou será que não é bom para o Flamengo? O que vocês acham? É bom para o Pedro jogar ou é bom para o Flamengo o Pedro ficar escondidinho, quietinho, sem correr riscos? Apesar do que o Daniel Alves quase arregaçou o Pedro num treino antes da Copa do Mundo, né? Coloca aí nos comentários o que vocês pensam sobre a situação do Pedro, e se não for vendido, será o camisa 9 do Flamengo ano que vem. Diego Ribas se aposentou e tá dando show nas transmissões da Rede Globo. Eu tô adorando o Diego, virei fã do Diego comentarista. Do Diego jogador eu não era fã nesses últimos anos não, mas do Diego comentarista, meu Deus, tá dando show de bola. Ele passou a camisa 10 para o Gabigol, então a 9 vai para o Pedro, a 10 vai para o Gabi. E o goleiro Diego Alves, que tá aí em negociações com trocentas equipes, mas ainda não arrumou nenhuma, deixou o Flamengo e, portanto, vagou a camisa número 1, que vai sair do Diego Alves e vai para as mãos de Santos, literalmente para as mãos de Santos. Bom, aí eu vou voltar a falar sobre o Vitor Pereira. Os corintianos já estão pé da vida com o Vitor Pereira e nos bastidores do Corinthians se diz que o Vitor Pereira já teria mencionado alguma coisa com o Yuri Alberto para ele ir para o Flamengo. As intenções do Vitor Pereira seriam as de levar o Yuri Alberto para o Flamengo. Qual é a situação do Yuri Alberto hoje, meus amigos? O Yuri Alberto tem 21 anos, tem contrato com o Corinthians até 30/6/2023, portanto até o meio do ano que vem. Ele é atacante, ele está avaliado em 16 milhões de euros. O clube de origem dele é o Zenit, o mesmo clube do Claudinho. E o contrato dele com o Zenit é até 30 de junho de 2027.
Nessa temporada, ele fez 28 jogos, marcou 11 vezes e deu 2 assistências. Tem uma média de 0,39 gols por jogo. É uma média muito, mas muito inferior à do Gabriel, que muita gente questionou ele esse ano, que produziu menos, que marcou menos gols, e a média do Gabriel é de 0,56 nesse ano, se não me falha a memória, tá, pessoal? Fiz as contas há 10 minutos e acabei aqui me passando, mas acho que é 0,56 mesmo do Gabigol. E a do Pedro também chega perto disso, de 0,50 e poucos também nesse ano de 2022. O Yuri Alberto, ele tem média de gols parecida com a do Henrique Dourado, de Paulo Guerreiro, ou seja, não é o centroavante ante como é o Pedro e o atacante ante que é o Gabriel Barbosa no Flamengo. Mas com esse lance de convocações para a seleção brasileira e para tornar o time B mais forte, eu acho que a contratação do Yuri Alberto seria uma boa. E não vai ter muitos problemas. Se o Yuri Alberto quiser sair, basta o Yuri Alberto falar que quer sair, ele sairia do Corinthians e o Flamengo assinaria com ele através daquela lei que a FIFA impôs agora aos jogadores que estão em clubes daqueles 2 países que estão em confronto. Já vai fazer mais de um ano, né, nação? Então, para o Flamengo contratar o Yuri Alberto não seria complicado. Precisaria do Yuri Alberto querer vir para o Flamengo. Ele querendo, aí seria tranquilo. Agora, um outro jogador que o Flamengo quer muito também é o Anderson Talisca. Existe a questão salarial do Anderson Talisca, que é muito alta, inclusive se fala hoje na internet que o Cristiano Ronaldo está pertinho do Al Nassr, clube do Anderson Talisca, e que poderia ganhar 1 bilhão em um ano de contrato com o Al Nassr. Então os caras lá têm dinheiro. Especula-se que o salário do Anderson Talisca gira em torno de 5 milhões de reais por mês. Meu Deus! É muito dinheiro pago a Anderson Talisca, mas de repente ele quer ver um novo desafio aqui no Brasil, quer ganhar títulos expressivos aqui do Brasil. Ele que saiu do Bahia para jogar fora do país, ainda não tem nenhum título de expressão aqui no Brasil. Quem sabe isso possa convencê-lo a vir para o Flamengo. O Talisca tem 30 anos. Muita gente duvida um bocadinho das condições físicas e técnicas do Talisca. Aqui atrás, vocês vão ver agora lances de um amistoso que o Al Nassr fez esses dias. Foi ontem ou anteontem que rolou esse amistoso. Essas imagens foram cedidas pelo meu amigo Bruno Lemos. E o Al Nassr venceu o Fateh Clube por 4-2, com 2 gols de Anderson Talisca, como vocês poderão conferir nas imagens que estão passando aqui atrás de mim. Então o Anderson Talisca, do meu ponto de vista, é um jogador que cairia como uma luva no Flamengo, porque é um jogador que ataca muito, tem senso de marcação, porém não muito, porque não é obrigação dele marcar, ele vem do meio para frente para atacar, pode jogar como centroavante, pode jogar nos lados do campo, pode chegar jogando como um segundo atacante, como um meia, ou seja, ele é muito polivalente. O Jorge Jesus já pedia a contratação do Anderson Talisca quando esteve no Flamengo, devido a essa polivalência do atacante. E ele tem faro de gol, como vocês estão vendo aí, ele já marcou seus 2 golinhos nesse amistoso. É um excelente atacante e eu acho hoje, principalmente pelo que eu vi na Copa do Mundo, que a Liga do Mundo Árabe ela é mais competitiva do que a Liga chinesa, por exemplo. Eu acho ela bem mais competitiva do que a Liga Chinesa. Mas o que vocês acham? Vocês acham que o Anderson Talisca chegaria aqui no Flamengo jogando um bolão? Vocês acham que valeria a pena o Flamengo contratar o Talisca pelo valor máximo que um jogador recebe no Flamengo, que seria bem abaixo do que o Talisca recebe hoje lá no Al Nassr? Ou vocês acham que não, que o Flamengo deveria procurar outro jogador para jogar nessa posição? Coloca aqui nos comentários que a sua opinião é importantíssima para mim. Nação, por enquanto, são essas informações que eu tinha para trazer para vocês. Eu volto a pedir o seu like, a sua inscrição, volto a pedir o seu engajamento no compartilhamento dos vídeos nas redes sociais e te imploro para falar sobre o Resenha, sobre o Fla Nação VVP, com seus amigos, com suas amigas, para eles darem um pulinho aqui e dar uma moral pra gente. A gente precisa muito, muito mesmo do seu apoio para continuar existindo aqui no YouTube, tá bom? Tenham todos uma excelente quarta-feira. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Obrigado, nação.